Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular a área e o perímetro do círculo, tá? Esse perímetro aqui, eu posso dizer também que ele é comprimento, tá? Nesse caso aqui do círculo é a mesma coisa, perímetro e comprimento. Então, vamos lá, eu trouxe um probleminha. Nesse probleminha aqui, a gente vai ler, interpretar e a partir dele a gente vai calcular as duas coisas, tá bom? João quer fazer uma construção. Ele precisa cercar os porcos para a criação no seu sítio. Ele resolveu então fazer um cercado circular. Sabendo que o cercado que ele quer construir possui 30 metros de diâmetro, responda. Então, letra A. Qual o comprimento do cercado? Ele vai fazer um cercado circular para colocar os porcos, né? Ele vai criar porcos, ele vai comprar os porcos, né? E colocar aqui dentro os seus porcos. Mas ele tem que comprar arame para fechar esse cercado, senão os porquinhos vão fugir. Ele tem que saber quantos porcos ele vai colocar aqui dentro. Então a gente vai ter que calcular o comprimento e a área antes de ajudar o João a comprar o arame e os porcos, tá bom? Então a primeira coisa, eu desenhei aqui o cercado circular, né? E a gente vai calcular o comprimento dele, que é a mesma coisa que o perímetro, tá? A gente vai trabalhar com fórmula. Então, a fórmula do cálculo do comprimento ou do perímetro é essa aqui, onde o C significa comprimento, 2, esse símbolo aqui é o símbolo do π, tá? Eu tenho um vídeo sobre o π, se vocês não conhecem o π, e a gente usa 13,14 quando a gente tem essa constante π, tá? Então, a gente troca ele por 3,14. E vezes o R. Quem é o R? O R é o raio, tá? Então, vamos supor que tá dizendo o nosso problema, né? Supor não, né? Que o nosso problema tá dizendo que o diâmetro, que é toda a metade do meu círculo aqui, né? Do meu cercado, ele possui 30 metros. O raio, gente, o raio é metade dessa metade. Então, o raio é esse pedacinho aqui, tá? Então, o diâmetro é tudo isso e o raio é esse pedacinho aqui. Então, se o diâmetro é 30, então o raio vai ser 15, tá? Então, o nosso R é 15. Essa é a primeira coisa. Então, vai ficar C igual a 2, o 2 é da fórmula, né? Tá fazendo vezes, quando tem um número encostado numa letra, ele tá fazendo vezes. Então, 2 vezes o π, 2 vezes o π, quem é o π? 3,14. Vezes o R, quem é o R? 15, que é o raio. Eu tenho que resolver simplesmente essa continha de vezes aqui, eu já vou achar o comprimento, tá? Então, 2 vezes 13,14, eu posso armar aqui no cantinho, ó, 3,14 vezes 2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Duas casas, eu venho aqui pro final, conto duas casas, uma, duas e passo a vírgula. Então, ficou 6,28. Então, isso com isso dá 6,28. E agora, esse 6,28 eu tenho que fazer vezes o 15. A gente pode fazer aqui no cantinho, 6,28 vezes 15. 5 vezes 8 dá 40, 5 vezes 2 dá 10, com mais 4 dá 14, 5 vezes 6 dá 30, com mais 1, 31. Isola. Eu tô fazendo como se a vírgula não existisse, tá? 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 6 dá 6, ó. Isolo aqui, coloco número abaixo de número e faço a continha de mais. 0, 8 com mais 4 dá 12, vai 1, 2, 3, 4 e 6 com mais 3 dá 9. Agora que eu vou ver a minha vírgula, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula, né? Eu tenho duas, uma, duas, aqui não tem vírgula, então eu só conto essas duas. E aí eu tenho duas, eu vou aqui pro final e vou contar duas, uma, duas. Então a vírgula fica aqui. Então o resultado disso aqui é 94,20. Esse é o valor de C. E se a gente está trabalhando com metros, então eu digo que é 94,20 m de metros, tá bom? O comprimento, o que que é? O comprimento é o contorno, é tudo isso aqui, ó. É um fio de arame, tá? Como se essa parte vermelha aqui fosse um fio de arame, que começou aqui
no moeirão e foi vindo, eu tenho que postar ele de novo. Eu fiz uma volta. Então, uma volta de arame tem 94,20 metros. Isso é o comprimento do cercado. Agora, a gente vai calcular a área. Para a área, eu uso outra fórmula, que é π vezes r ao quadrado, tá? O π é 3,14. Então, a área igual a 3,14 vezes r ao quadrado. O r, quem é mesmo? A gente já calculou lá em cima, o nosso r é o 15. Então, 15 ao quadrado. E aí, eu tenho que resolver essa conta de vezes e essa potência. Quem que eu resolvo primeiro? A potência, tá bom? 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. Eu já vou colocar direto aqui, tá, gente? Potência não é 15 vezes 2, é esse 2 manda esse 15 se multiplicar por si mesmo duas vezes. Então, 15 vezes 15, 225, duas vezes porque o 2 é o expoente, vezes 3,14. Então, eu tenho que resolver essa continha de vezes aqui. Vamos resolver aqui? 3,14 vezes 225. Uma continha de vezes com 3 números, tá? 3 algarismos. Faz de conta que a vírgula não existe. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 1 dá 5, com mais 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. Isola e agora faz com 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Sempre colocando um abaixo do outro, ó. Agora isola o 8 e faz com esse 2 aqui de novo. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Deu a mesma coisa, né? Porque é o mesmo número. Continha de mais, 0. 8 com mais 7 vai dar 15. Vai subir 1 aqui em cima desse 5. 5, 6, 7, 8. Com mais o 8 dá 16. Sobe 1 aqui nesse 1zinho ali, ó. 1 com mais 1 dá 2. Com mais 6 dá 8. Com mais 2 dá 10. Sobe 6 mais 1 dá 7. Deu todo esse número aqui. Agora, a gente tem que colocar nossa vírgula. Duas casas depois da vírgula, tu vem aqui pro final e conta duas também. 1, 2 e passa a vírgula. Então, ficou 706,50. 50 o quê, gente? A gente tá trabalhando com metro, né? Então, metro quadrado. Toda vez que eu falar em área é metro quadrado. E toda vez que eu falar em perímetro ou comprimento é só metro, tá bom? A área, gente, é tudo o que cabe aqui dentro. Então, qual é a diferença de área e comprimento? Ou área e perímetro? Isso serve para qualquer figura, tá? A área é o que cabe aqui dentro. É pintado, é tudo que tá aqui. Tudo que ocupou de espaço. E o comprimento ou perímetro é o contorno, é a volta, tá? Então, agora a gente tem duas perguntinhas para resolver aqui, usando aquelas informações lá em cima. Se João cercar com 6 fios de arame o cercado, quantos metros ele vai precisar? Então, eu sei que uma volta de arame, ó, é 94,20. Se ele quer cercar 6 fios, então ele vai ter que multiplicar por 6, porque esse valor aqui vai se repetir 6 vezes. Um fio... Vocês já viram uma cerca, né, gente? Uma cerca lá no sítio. Ela tem fio de arame para o bichinho não sair. Então, um fio, outro fio, 6 fios, 6 voltas de fio, né? Porque se colocar só um fio, ele vai sair por baixo ou vai sair por cima, né? Não vai atacar o porquinho. Então, vamos lá. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 4 dá 24, com mais 1 dá 25. 6 vezes 4 vai dar 54, com mais 2 vai dar 56. Eu preciso agora colocar minha vírgula, então, 1, 2, 1, 2. Ó, ele vai precisar de 565,20 metros, né, de arame. Essa é a nossa resposta, é essa quantidade de arame que ele tem que chegar na loja e pedir. Agora, lá na letra D tem uma perguntinha um pouco mais complexa. Se cabe um porco a cada 8 metros quadrados, quantos porcos no máximo ele pode comprar? Então, não adianta ele ir lá comprar os porquinhos para criar e comprar porquinhos demais, porque não vai caber aqui dentro, né? Então, eu preciso saber quantos porcos no máximo. Ele calculou lá que cabe um porco a cada 8 metros quadrados para o porco poder caminhar, para o porco poder comer, para o porco ficar bem à vontade, tá?
Então, quantos metros quadrados ele tem mesmo lá dentro? Ele tem 706,50 metros. Esse é o total de metragem que ele tem, né? Dentro do cercado dele. Então, vamos colocar aqui. 706,50. E ele sabe que cabe um porco a cada 8 metros. Então, ele vai dividir isso aqui por 8. E aí, a gente vai ter que fazer essa continha de dividir. Eu não posso fazer uma conta e dividir com vírgula. Eu tenho que tirar a vírgula dali. E para mim tirar a vírgula dali, eu tenho que deixar esses dois lados iguais. Se eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, eu preciso, depois da vírgula, ter duas casas aqui também. Gente, essa vírgula existe em todo número que tá sozinho, então a vírgula depois dele, né? Vocês já sabem disso. Então, eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma vírgula aqui, porque eu tenho duas casas e aqui eu não tenho nada. Nessa que eu não tenho nada, eu tenho que colocar duas casas também. Então, eu coloquei 2 zeros para fechar duas casas e as coisas ficarem iguais. As coisas estão iguais, eu vou tirar daqui, vou botar essa vírgula fora. Eu posso fazer de conta que a vírgula não tá ali, tá? Fazer de conta que eu não tô vendo ela. Mas já que eu sei que vocês às vezes se confundem, eu vou copiar a conta aqui, ó, sem essa vírgula. Tirei. E vai dar bem certinho o resultado, tá? Ela não existe mais na minha vida. Agora eu tenho 70.650 dividido por 800, tá? É uma continha de dividir, eu tenho que fazer ela. Eu não posso usar o 706 porque ele é menor, então eu vou usar 7.065 com 800. Então, vamos ver vezes 800, quem é que chega perto desse número 7.065. Eu sei que 3 vezes 8 dá 24, então vai dar 2.400, é muito longe de 7. Eu sei que 5 vezes 8 é 40, 4.000, um pouco longe também. Eu sei que 6 vezes 8 é 48, eu sei que 7 vezes 8 é 56, 8 vezes 8 é 64 e 9 vezes 8 é 72. Então, eu vou usar o 8, que vai dar 64, que deu 6.400. Que eu vou fazer uma quantia de menos, né? Que eu peço emprestado, vai ficar 10 menos 4, que dá 6, e aqui eu corto. 665, e eu vou baixar o 0. Agora, eu tenho, de novo, eu posso usar o mesmo 8, ó, porque vai dar bem pertinho, que vai dar 6.400. Que 0, 5, 2 e 0. Sobrou 250. Eu quero continuar fazendo, então eu vou colocar um 0 e uma vírgula. E eu vou usar aqui o 3, porque 3 vezes 8 é 24, vai dar bem pertinho. Vai sobrar 100, tá? Eu parei de fazer, tá? Já tá aqui o suficiente para mim saber que eu tenho que comprar no máximo 88 porcos. Então, qual é a resposta desse problema, tá? A resposta desse problema é que se eu vou colocar um porco a cada 8 metros e eu dividir isso aqui, toda a metragem que eu tinha por 8, e eu conseguir 88, então significa que cabem no total 88 porcos. Eu não vou comprar 0,3 de porco, né, gente? Então, isso aqui foi só para acrescentar. Eu não posso também comprar meio porco. Então, a resposta não pode ser 88,3. Ela tem que ser só 88, né? Porque tu não vai comprar metade do porco para criar vivo, né? Não é impossível. Então, a nossa resposta é que cabem lá dentro do cercado dele 88 porcos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido nessa maneira aqui, em forma de problema, o comprimento e a área do círculo. E qualquer dúvida, vocês procurem a prof, tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.